Vão dormir, não? Não? Glória a Deus, aleluia. Então abra sua Bíblia aí comigo, em 1 Reis, capítulo de número 18, e nós vamos ler do versículo 20 em diante. Deixa eu ressaltar algumas coisas da importância de entender os contextos bíblicos. A palavra do Senhor, ela não é um livro somente de histórias. Como já disse no início do culto, é um livro que diz histórias de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus. Como eles se relacionaram com Deus é o que mais importa para a gente. É muito difícil nós nos relacionarmos com alguém que a gente não conhece, não é verdade? E como Deus nós não vimos, nós temos essa dificuldade, né, por um lado. Mas Deus resolveu esse problema, né? Ele deixou escrita para nós. Quando nós estudamos um pouquinho de teologia, nós entendemos a revelação geral de Deus, que Ele criou todas as coisas. Mas existem outras duas maneiras que Deus se revelou para a humanidade, além da geral, que é toda a criação, amém? Você crê que existe um Deus? Amém? Esse Deus criou todas as coisas? Amém? É esse Deus que você acredita? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, Deus vai te abençoar. Mas que Deus é esse que essa pessoa está falando? Se uma pessoa é cristã e entende da palavra de Deus, ela sabe o Deus que ela está falando. Mas existem vários deuses, sim ou não? Deuses existem vários, né? Mas um único Deus, que nós cremos como cristãos, é o Deus da Bíblia. Se eu creio no Deus da Bíblia, para saber quem Ele é, o que lhe agrada, o que não lhe agrada, como se relacionar com Ele, é nós olharmos para as Escrituras. Amém? Então, se Deus se revelou como um Deus poderoso que criou todas as coisas para toda a humanidade, independente de ser cristão, de uma outra maneira, Ele se revelou também nas Escrituras, na história que nós vemos dentro da Bíblia, mas mesmo as histórias bíblicas são histórias que nós vemos na história da humanidade. Amém? Até quem não crê em Deus sabe da história de Davi, por exemplo, sim ou não? Então, nós sabemos que é uma maneira de Deus se revelar através da história. E a história exatamente de um povo. Deus se revelou através do povo de Israel. Porque foi um povo chamado por Deus. Se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver que Deus chamou um povo para ser um povo peculiar e através dele se revelar à humanidade. E aí a outra revelação, que é a maior revelação de Deus para a humanidade, é uma pessoa. E essa pessoa se chama Cristo. Ele é a maior expressão de Deus para a humanidade, a maior expressão do amor de Deus foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? E a mensagem da igreja é justamente essa: que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu próprio Filho, o único Filho, para morrer numa cruz, para salvar pecadores. Amém? João 3,16 diz isso para nós. Então, entendendo isso, nós vamos tendo na mente como é que nós podemos conhecer melhor esse Deus. Já que existem deuses com D minúsculo, existe um único Deus, eu preciso conhecê-lo. E este é o intuito de nós estarmos aqui nesta manhã, buscando a Ele e restaurando o nosso altar. Amém? Tendo todo esse pano de fundo, nós vamos entender um pouquinho mais, ao ler essa história, qual é o contexto em que Israel está. Esse povo que foi chamado para representar Deus e para revelar Deus, como se relaciona com Deus, é um povo que nesse momento se perdeu. Nós conhecemos história onde que o povo de Israel, eles recebem uma promessa. A promessa de entrar na terra prometida chamada Canaã. Só que o projeto que Deus tem através do povo de Israel é que eles revelem quem Deus é. Chegando naquela terra, a terra é uma bênção. Nós lemos lá em Números que quando eles entram nessa terra, como é que é o fruto que eles trazem? Um fruto abençoado. Um cacho de uva trazido por 2 homens. Então imaginem como que são aquelas uvas, né? Então não são aquelas bolinhas pequenas, são uns butigão, né? Quem jogava bolinha de gude sabe o que eu estou falando. Butigão, aquela
maior, né? Então, imagine como que era aquela terra. Só que aquela terra tinha um grande problema. Eles não adoravam a Deus, embora era uma terra próspera. A terra era próspera, mas Deus não estava com aquele povo. Deus disse: eu colocarei vocês nessa terra, mas lá vocês devem ser fiéis. Diz a palavra que eles entram nessa terra. Eles começam a tomar posse, mas não tomam posse dela completamente. Então eles começam, ao invés de tomar posse da terra e quebrar as alianças com o povo daquela terra, eles começam a fazer aliança com o povo daquela terra. Por isso nós temos o período de Juízes, que é um período muito difícil, onde as pessoas abandonaram ao Senhor e ali eles adoravam os deuses daquela terra. E isso começou a ser um grande problema para o relacionamento daquele povo com Deus. E isso nos ensina também que podemos estar num lugar abençoado sem aliança com Deus. Amém? Podemos estar num lugar que está sendo próspero, mas sem aliança com Deus. E nós fomos salvos em Cristo e nós temos aliança com Deus. Nós fomos chamados a adorar quantos deuses? Um único Deus, em todos os sentidos. E como que é a característica desse Deus, de adorar esse Deus? Adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo mais ou menos? Não. A Bíblia diz que nós devemos adorá-lo de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso sentimento, ou seja, adorar a Deus integralmente, com todas as nossas forças, com tudo que há de bom, com tudo que há de melhor em nós, nós devemos entregar ao Senhor. Amém? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, e louve com excelência, entregue o melhor, por quê? Porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Amém? E Deus não aceita, olhando para a palavra do Senhor, aprendendo sobre Deus, Ele não aceita um outro Deus diante dele. Amém? Isso se chama prostituição espiritual. Então Ele disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Só que quando eles entram nessa terra, tem um Deus chamado Baal, que é o Deus maior. Os Baalins são os deuses menores. E entra em confronto. Ao invés deles quebrarem aliança com as pessoas, eles começaram a fazer aliança com as pessoas. Daqui a pouquinho, a linguagem deles era assim. Vê se você conhece um pouquinho dessa linguagem nos dias de hoje. Bom, Deus está em todos os lugares. Ele sendo onipresente, com certeza. Mas nem todos os lugares que ele consegue estar, significa que ele é conivente com aquele lugar. Está dando para entender? Os olhos do Senhor não estão sobre toda a terra? Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então não tem nada que se esconda ao olhar de Deus. Até no lugar que não adora ele, a presença dele ali está. Não manifesta, mas os olhos dele estão sobre aquele lugar. Amém? Vocês estão comigo? Então nós precisamos analisar para os nossos dias essa ideia de conversar com as pessoas que o meu Deus, o teu Deus, quem é o nosso Deus, e sabermos como nos relacionamos com Ele. Olhando para essa história, nós vamos ver que o povo fez o seguinte: acabaram entendendo assim. Bom, Deus é Deus, mas Baal também é Deus, porque ele prospera essa terra. Baal é o Deus da chuva, Baal é o Deus da fertilidade, Baal é o que abençoa essa terra. Então Deus é Deus, existe um Deus poderoso, mas existem outros deuses também, não existe só um único Deus que criou todas as coisas, existe outro Deus também aqui nessa terra. E eles começaram a adorar a esse Deus também. Não somente alguns começaram a adorar, mas o casamento de Acabe com Jezabel piorou a coisa. Por quê? A Jezabel, ela adorava a outros deuses. No casamento com Acabe, que era rei de Israel, que deveria adorar somente a Deus, ele faz um sincretismo religioso. E essa Jezabel é aquela mulher que manda na casa e o Acabe só obedece. O Acabe é aquele homem mimado. Alguém já conheceu um homem mimado? Que não tem força para enfrentar um não. Ele não sabe ouvir, ó, não, não pode, não é seu. Faz beicinho. E a mulher dele é aquela o pessoal diz, a mulher macho, deixa que eu resolvo esse negócio. A gente vê como que a ação dela
com o povo e com o marido dela, quando ele fica de olho na vinha de Nabote. Aí ele pega e fala assim, nossa, aquela vinha é tão linda, mas ela não é minha, faz beicinho. Chega em casa, a mulher dele fala assim, por que você está fazendo beicinho? Por que você está de mimimi? Ah, porque eu gostei daquela vinha que é tão linda e eu queria ela para mim. Ué, mas você não é rei não, frouxo? Vai lá e toma dele. Aí ele falou assim, não, mas eu não posso, vou dar um jeito. E dá um jeito de Nabote morrer e ele ter a vinha. É tão interessante aonde o homem não é respeitado. Eu gosto de uma linguagem que o pastor Cláudio Duarte, quando ele faz uma ministração sobre ele, sobre esse casal, ele fala que é a mulher abacaxi e o homem banana, né? É a mulher que é cheia de espinho, a mulher difícil, e um homem que é banana, que não toma frente, não fala nada, não resolve nada. É a mulher que tem que resolver tudo, né? Ensina para a gente também, para os dias de hoje. Mas essa mulher, ela tem alguns profetas particulares, né? Aqueles profetas que falam o que ela quer, aqueles profetas que só profetizam aquilo que lhe agrada o coração, e o povo gosta desses profetas, e eles são tão múltiplos lá, que eles são mais de 400 homens que são profetas, que comem à mesa dessa mulher, e estão levando o povo a adorar outros deuses. Amém? Estamos aqui comigo? Vamos ler a palavra de Deus então. Elias, ele surge num cenário que é esse que eu expliquei para vocês. O nome dele é forte, porque ele vem fazer a diferença, só o Senhor é Deus. E ele vem trazer uma palavra para as pessoas, chega desse negócio. Se Baal é Deus, vai ter que mostrar para nós que ele é Deus. Quando nós vemos um pouquinho antes, no 16, 17, quando surge o Elias, a primeira palavra que ele diz é o seguinte: não haverá chuva enquanto Deus não ordenar através da minha boca. E a partir daquele momento, a seca tomou conta daquele lugar. Mas por que foi justamente a água? Porque justamente um país agrícola, ele depende do quê? De chuva, da água. E quem é que era o Deus da fertilidade da terra? O Baal. Se Baal não fizer nada, ele é Deus? E assim aconteceu. Anos de seca, Acabe fica revoltado e fala que Elias é o perturbador de Israel. A culpa é do profeta, que ele trouxe uma palavra de caos. E ele diz, não sou eu. Você e a tua casa quebraram aliança com Deus e o povo seguiu o mesmo caminho e vocês estão sendo amaldiçoados por causa disso. Mas deixa que Deus vai entrar na história. Ele ordena a seca. Aí nós ministramos agora no momento da oferta, o momento da viúva, o momento do corvo, o momento do pão, que Deus sustenta o profeta. E agora ele faz o seguinte convite: manda aos profetas de Baal que todos se reúnam comigo e nós vamos clamar a Deus. Vamos ler essa história. Diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar divididos em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe colocais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia
Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Amém? Veja aqui só um pedacinho para depois nós continuarmos. Me parece que esses costumes existem até hoje de retalhar o corpo em se clamar a deuses. É interessante que a proposta de Elias é a seguinte: vocês estão divididos em dois pensamentos. A pior coisa é comer em dois coxos. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que se aconselham com pessoas cristãs e, ao mesmo tempo, vai lá e se aconselha com pessoas não cristãs? Às vezes os conselhos podem não bater. Sabe aquelas pessoas que tomam conselhos bíblicos e ao mesmo tempo quer tomar conselhos do mundo e fala: o que será que é certo? Está comendo em dois lugares. Você precisa decidir na onde você está se alimentando. Às vezes nós falamos até da igreja. A igreja é um lugar de alimento espiritual, amém? O que nós trazemos aqui, o que eu coloco neste altar para você é com total responsabilidade e procurando trazer um alimento de qualidade para você, que seja saudável para você, porque eu não posso pregar de um Deus que eu não creio nele. Eu não posso falar de um Deus que não é o Deus bíblico. Se eu estou falando de um Deus cristão, né, do cristianismo, é um Deus bíblico. Então eu não tenho as minhas ideias, eu tenho a palavra dele para dizer para você e para mim. Eu tenho a palavra dele para aplicar na minha vida e você aplicar na sua. Por quê? Porque Deus não é exclusividade minha. Deus não é exclusividade da Efrata, mas a palavra de Deus ensina, tanto a Efrata como qualquer outra igreja, a se relacionar corretamente com Deus bíblico. Não Deus que a gente acha. Já viu? Por exemplo, pessoas que entendem que se relacionam com Deus, ou seja, adoram a Deus, amam a Deus, porque Deus vai fazer aquilo que elas querem. Se as coisas não acontecem do jeito dela, o que ela faz? Não vou mais servir a esse Deus. Por quê? Porque ele não atende às minhas necessidades, ele não atende aquilo que eu quero. E nós, como cristãos, sabemos que a maior necessidade do ser humano, segundo nos ensina Romanos, é que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Então, todo cristão já recebeu muito mais do que merece. Recebeu a graça de Deus, recebeu o amor de Deus, recebeu salvação, perdão dos seus pecados. Então nós não servimos a Deus por causa daquilo que Ele vai nos dar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o buscamos porque Ele primeiro nos encontrou. Nós o buscamos porque nós já recebemos salvação na pessoa de Jesus Cristo. Ele já se revelou para nós de uma maneira especial. Qual foi a maneira especial? Jesus Cristo para mim e para você e nos salvou. Amém? E Jesus mesmo nos ensinou: adorará somente a Deus. Quando Satanás vai tentar Jesus foi enviado, foi inspirado a ir, condicionado a ir ao deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado por quem? Pelo diabo. E ali ele venceu, e uma das ofertas do diabo era o quê? Se dobre diante de mim, porque eu tenho nas minhas mãos todas essas riquezas e o domínio desses reinos. Eu te darei se você se prostrar e me adorar. O que ele disse? Adorará somente a Deus, somente a Ele você deve se prostrar. Então não vou me prostrar diante de você. Só que aqui nesse caso as pessoas disseram: não, nós vamos nos prostrar diante de outros deuses. Nós vamos nos prostrar diante de Baal. E você vai ver que ele é Deus, nós vamos clamar a Ele e Ele vai responder. É interessante que neste momento aqui, por mais que eles façam todos os rituais, que sempre eles faziam, então alguma manifestação espiritual acontecia ali. Algum Deus com D minúsculo se manifestava ali. Se olharmos para a palavra de Deus, o próprio Moisés escrevendo, ele diz: quando se adoravam outros deuses, não adoravam a Deus, adoravam a demônios. É isso que a palavra de Deus diz.
E eles adorando esses demônios, de alguma maneira esses demônios se manifestavam para eles. Mas naquele momento, para Deus mostrar que só Ele é Deus, Deus disse: hoje ninguém se manifesta aí. Eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Eu é que tenho domínio, eu que tenho poder sobre todas as coisas. Amém? E diz a palavra que eles fazem o culto deles, se cortam e clamam e buscam, e nada de Baal responder. Aí Elias disse: agora chegou a minha vez. Gente, aqui para nós, se coloque na condição do profeta. Você sozinho contra 400 pessoas. 400 pessoas que têm apoio do rei, têm apoio da rainha, são pessoas influentes na sociedade, e você sozinho para dizer assim: mas eu sirvo a Deus e eu vou fazer a diferença. É um desafio, sim ou não? É uma das palavras que eu falo que mexe muito com a gente como líder. Você ser um profeta que sabe quem você é, sabe ao Deus que você serve e sabe que você pode confiar que Ele vai manifestar o poder dele na sua vida. É olhar para Eliseu e Eliseu mandar dizer o seguinte: manda Naamã vir até mim, porque ele saberá que há Deus em Israel e que há um profeta aqui. Há uma resposta de Deus para essa nação. Eu creio que a igreja de Deus é resposta para essa nação. Eu creio que eu e você somos resposta de Deus para esta nação. Nós temos o mesmo chamado de Elias, nós temos o mesmo chamado de João, apóstolo. Mas o que tem a ver o João com Elias? Se Elias é Antigo Testamento, João é Novo Testamento, e nós não estamos nem em um canto nem em outro. Eu quero dizer uma coisa para você: eles foram chamados para fazer a diferença em meio à nação, ao contexto que eles estavam. Quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo: olha, João ele vem no espírito de Elias, aquele que prepara o caminho do Senhor. Nós, como cristãos, somos aqueles que preparamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga para a pessoa ao seu lado: se prepare, Jesus está às portas. Ele voltará. Ah, apóstolo, mas a minha avó, minha tataravó já falou isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: sabendo que nós não temos segunda oportunidade, você já morre pré-julgado. Porque depois que você morreu, você não faz mais nada. Na morte você não faz mais nada, irmão. Se você tem alguma coisa para acertar, acerta agora, porque você não sabe amanhã. Diga para o irmão que está do seu lado: tem alguma coisa para acertar? Acerta agora. Amém? Amanhã a gente faz planos. Nós fazemos planos para amanhã, para depois de amanhã. Semana que vem eu resolvo isso. Procrastinador. Chega a sua hora que você se encontra com Deus e naquele momento você não leva ninguém. Por isso que Jesus ensina: procura acertar com seu irmão enquanto você está na caminhada com ele. Depois disso, já era. A Bíblia nos ensina: procurar e ter paz com todos. Então, se você tiver paz com todos, você vai estar bem resolvido. Você não pode carregar a gente morta nas suas costas. Você tem que viver em paz. Você tem que poder ir em qualquer lugar e falar assim: não estou devendo para ninguém. Ou seja, eu não devo dever amor para ninguém, não devo dever perdão para ninguém. Eu não posso ter dívidas com as pessoas que eu não posso olhar na cara delas. Quem está entendendo? Isso é estar em paz. Eu costumo dizer: primeiro nós temos de estar em paz com Deus. Depois nós devemos estar em paz conosco. E depois nós temos que estar em paz com as pessoas. Paz com Deus, paz comigo, paz com pessoas. Paz com Deus, paz comigo, não paz com pessoas, automaticamente vivo mal, automaticamente eu estou com um problema no meu relacionamento com Deus. Amém? Biblicamente é isso. Eles fazem o culto deles, cheio de fé, eles tinham clamor, eles faziam a festa deles, eles faziam os rituais dele, e nada do Baal se manifestar e trazer fogo sobre aquele altar. Amém? Só que agora Elias, ele nos mostra algumas coisas muito importantes que eu quero convidar você, que esse é, vamos dizer assim, tudo que eu falei para você é para você entender o contexto. Mas o foco desses domingos deste mês é nós estarmos falando sobre restauração do altar.
Quem quer resposta de Deus? Quem quer manifestação de Deus na sua vida? Tem algumas coisas imprescindíveis. E Elias vai nos ensinar aqui. Esse livro de reis, são história de vários reis, mas são nesses contextos dos reis que surgem os profetas, que os profetas são vozes, né? Voz de Deus, pessoas que são voz de Deus na terra para trazer a palavra do Senhor. Por isso que a palavra pregada é uma palavra profética. Amém? A palavra profética não é aquela que eu só recebo essa palavra profética. Não, essa palavra já é profética em si, porque ela é voz de Deus para você e para mim. A palavra de quem? De quem que é essa palavra? Eu estou falando a palavra de quem? Então a palavra é profética de Deus para a sua vida. Essa é a palavra profética que existe para os dias de hoje. Apóstolo, mas existe palavra, onde existe uma palavra profética específica? Existe. A manifestação de uma palavra profética. Mas a Bíblia, ela é profética para nós. Amém? Então não existe profecia de particular interpretação. Todas as profecias que forem dadas estão baseadas na palavra de Deus. Por isso que o profeta precisa fazer o quê? Estudar. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então eu preciso conhecer aquilo que eu profetizo. Amém? Elias, ele vai nos mostrar como é que nós fazemos para se relacionar de verdade com Deus e como é que nós fazemos para que haja manifestação de Deus sobre um altar. Amém? Vamos lá, vem comigo. O versículo de número 30, que fala um pedacinho do que a gente está falando. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Imagine a cena, todas as pessoas olhando, 450 pessoas olhando para a sua cara, falando assim: agora é a sua vez. Agora eu quero ver. E aí diz assim: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, Israel, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ponto. Aqui está dizendo que o altar do Senhor já estava destruído. Aonde não existe altar, não existe adoração. E aonde não existe adoração, não existe relacionamento com Deus. E onde não existe relacionamento com Deus, não espere a manifestação de Deus. A primeira coisa que nós vamos notar aqui, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Restauração dá trabalho, sim ou não? Os meninos que estão aqui comigo, estava contando aí para minha prima, a gente fazendo essa mudança, como é que as coisas acontecem, e a gente descobre quanta coisa pequenininha a gente tinha arrumada, e agora descobre quantas coisas pequenininhas que a gente tem que restaurar. Às vezes a Rosa está ali trabalhando, eu passo ali, como eu passo, Rosa? Meu cabelo está mais branco do que é normalmente, né? Porque é pó, é tinta, né? Combina, né? É tinta branca, aí é pó da massa corrida, né? É sujeira do chão, e vai. Restaurar dá trabalho. Eu confesso para você, eu fiz o cálculo e os meninos me animaram, que era rapidinho a gente fazia isso, né? Cadê o Alex? Não, vamos fazer. Rapidinho a gente faz aí. Irmão, já vai para um mês, né, mulher? Mais de um mês que a gente está mexendo, né, Gesiel? É ventilador para fazer funcionar, é pintura que não acaba, é remendo de um canto, é de outro, coisa que precisava ter mexido, começa a mexer, e é uma mão que dá e outros que dá e não fica bom, não é, José? E passa uma mão e passa a outra, agora vai dar, não deu. Aí deu 3 mãos, essa ficou boa, aí você fala, não, vai mais uma ainda. Aí você fala, Jesus, as coisas não rendem, dá trabalho, restauração dá trabalho. Restauração de qualquer jeito dá trabalho. E se você quiser fazer bem feito, dá mais trabalho
ainda. Eu sei que vocês às vezes olham para o teto de cima e falam assim, não está combinando. Calma, não acabou ainda. Às vezes a Elaine chega aqui e fala assim, nossa, mas está precisando fazer isso. Eu falo assim, querida, eu não entreguei a chave e disse, está pronta ainda. Você vai ficar sem mim muitos outros dias. Eu vou ter que vir para cá fazer um montão de coisa. Dá trabalho. Restauração dá trabalho. Mas você precisa decidir fazer. Vai dar trabalho. Eu tenho certeza que mês que vem não vai estar perfeito aqui. Mas aos pouquinhos nós vamos arrumando. Daqui a pouco vai estar tudo bonitinho. Em nome de Jesus nós não mexemos mais. Amém? Os meninos dão glória, né, comigo. Menos trabalho, porque é bastante trabalho restauração. Não pense que você restaurar a sua vida com Deus não vai dar trabalho. Você vai ter que quebrar alianças que você não deveria ter feito. Você vai ter que colocar Deus como centro. Você vai ter que quebrar alianças com pessoas que estão atrapalhando a tua vida, que estão atrapalhando a sua adoração. Você vai ter que quebrar alianças com seus costumes. Você vai ter que começar a colocar Deus em primeiro lugar. E muitas vezes nós somos acostumados a colocar quem em primeiro lugar? Nós, mas não são nem as pessoas. Nós somos o primeiro lugar. Mas está errado? Lógico que está errado. Por quê? Porque se você for fazer só o que você quer, irmão, só o que te agrada, nem sempre você estará fazendo a vontade de Deus. Às vezes casa, mas na maioria das vezes não. E aí nós dizemos na palavra, segundo a palavra, que a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Perfeita e agradável. Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Eu confesso para vocês que às vezes eu fico analisando situações que chegam até mim, eu penso, meu Deus do céu, nessa situação vai dar muito trabalho restaurar este altar. Só que enquanto não houver a restauração deste altar, não vai haver a manifestação de Deus. Você vai ficar sofrendo. Você vai vir para a igreja, vai orar, você vai jejuar, você vai fazer tanta coisa, mas não vai ver resposta de Deus enquanto você não restaurar o altar. A vida bagunçada, altar somos nós. Amém? Altar, quando a gente fala de restaurar a igreja, pintar e fazer aqui, meu irmão, isso daí é coisa de 1, 2, 3 meses, sei lá, que demore 6 meses para ficar perfeitinho. É muito mais rápido do que a restauração da nossa vida. A da nossa vida vai dar trabalho, porque tem coisas que nós estamos errados, existem coisas que nós permitimos que pessoas mexam com a nossa vida e nos tirem do propósito que é fazer a vontade de Deus. Amém? Por isso a importância de com quem você faz aliança, com quem você anda, o que você investe o seu tempo de descanso, o seu tempo ocioso, ele tem que ser um tempo ocioso produtivo. Amém? Seja o seu descanso, mas que jamais seja algo que te afaste dos valores e da presença de Deus. Quem está entendendo? Isso é restaurar altar. Então, você fala assim, apóstolo, mas é lá atrás. Não, é para hoje. Eu creio que Deus quer se manifestar na tua vida e na minha vida, mas eu preciso arrumar o meu altar. E como a gente arruma o altar? Reveja a nossa aliança com Deus, fidelidade ao propósito de Deus, vida de santidade, vida que tem a ver com o propósito de reino. A vontade de Deus é que você prospere, a vontade de Deus é que você seja feliz, é que você colha coisas boas na sua vida. Amém? Você crê nisso? A igreja é o lugar onde nós ensinamos isso. Mas, só que se você não pegar tudo isso e falar assim, vou colocar em prática na minha vida, não valeu nada. Então você precisa pegar essa palavra e dizer assim, realmente, deixa eu falar com Deus. Davi, ele tinha um sentimento no coração que ele falava assim, Senhor, naquilo que eu não sei ainda, eu não consegui reconhecer, sonda o meu coração e veja se há em mim algum caminho mau. E depois guia-me pelos seus caminhos eternos. Sabe por que ele está fazendo essa oração? Porque pode ser que ele olhe a vida dele e diga assim, bom, eu acho que está tudo certo. Mas aí ele pergunta assim, Deus, está tudo certo mesmo? Aí Deus diz assim, não está tudo certo não, que você precisa acertar isso. Isso é restaurar o altar. É você falar para Deus, Senhor,
sonda o meu coração e veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos eternos. Amém? A Bíblia diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo vai te guiar, vai dizer assim, você não devia estar fazendo isso aí não. Você não devia estar fazendo aquilo outro ali, porque você está quebrando a sua aliança comigo. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Ele restaurou. E ele diz que, profeticamente, cada pedra representa uma tribo, ou seja, uma restauração, uma aliança com Deus. Então, como eles estavam quebrados na aliança, cada ação profética dele com uma pedra era a aliança do povo de Israel, em conjunto, as 12 tribos. Amém? E diz o seguinte: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez em volta dele um córrego, grande como para semear 2 medidas de sementes. Então ele preparou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs ele sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faze-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: faze-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água em volta, ao redor deste sacrifício. Olha que interessante. Organização. Amém? Não é de qualquer jeito, não é recebe aí, não. Organização. Diz a palavra que ele separou a lenha, diz a palavra que ele separou o novilho, ele organizou o altar. É interessante que sempre que eu vejo essa palavra, ela me arremete ao vale de ossos secos. Deus disse para o profeta, no meio daquele vale de ossos secos: esses ossos poderão reviver? O que o profeta diz lá em Ezequiel? Ele diz: o Senhor o sabe. E a primeira coisa que acontece é que um vento vem sobre aquele lugar e coloca cada osso ligado ao seu osso. Quando o profeta olha, ele vê os ossos todos ligados aos seus corpos e ele se torna um exército de esqueleto. Aí ele fala: precisa de mais. O que precisa? De vida. Então profetiza sobre eles que haja vida. E eles começaram a ter tendões, carne, e se tornou um grande exército. Mas preste atenção, não aconteceu derramar o poder do Espírito num exército bagunçado. Deus é organizado. Quando nós lemos lá em Gênesis, nós vemos um Deus organizado dizendo: cada qual a sua espécie seja formado, que a terra produza, que a água produza, que haja sol, cada coisa no seu devido tempo e com organização. Deus é organizado. Então não adianta, às vezes nós percebemos que as pessoas estão com a vida bagunçada e pedindo: Deus, manifesta a tua glória. E Deus está dizendo: mas eu não posso. Não é que eu não quero, eu não posso. Mas o que impediria a Deus? São as brechas, são os altares destruídos, é a falta de relacionamento com Deus da maneira correta. E este é o grande problema de muitas pessoas quando estão na igreja. Dizem adorar ao único e eterno Deus da Bíblia, mas estão adorando a si mesmo, porque é um Deus segundo a sua vontade, não Deus da palavra. Quando Paulo encontra as pessoas no Areópago, ele diz para eles: olha, esse Deus é diferente dos outros deuses, porque esse Deus ninguém viu, ninguém sabe como ele é. Aquela plaquinha, o Deus desconhecido. Ele diz: esse Deus criou todas as coisas e não depende da gente. Ele não é conforme nós pensamos. Nós não damos uma imagem para Deus, nós não falamos como Deus é, mas nós conhecemos o caráter dele pelas Escrituras. Este Deus nós conhecemos pelas Escrituras, pelo caráter dele, que ele mostra, e ele nos ensina como restaurar essa vida com ele. Amém? Diz a palavra de Deus, que depois dele organizar o altar, ele colocar sacrifício. O que é que você coloca de sacrifício da tua vida no altar do Senhor? Não tem sacrifício nenhum. Quando uma pessoa faz uma coisa com tanto sacrifício, não tem um valor muito grande para quem o recebe, sim ou não? Aquele presente que a pessoa às vezes não tem a condição de dar, mas ela se esforça, ela se sacrifica para dar aquele presente. Não vai junto daquele presente que está sendo dado um sentimento, sim ou não?
sentimento de amor, de carinho. Eu quero te dar o melhor, eu quero te dar o melhor que eu posso te dar. Às vezes não é nem o que a pessoa merece, mas é o que nós podemos dar no momento, sim ou não? Sacrifício. O que na sua vida tem sido sacrifício para Deus? Amém? Diga assim comigo: altar restaurado, sacrifício no altar, organização. Amém? Vai colocando tudo isso na sua vida e vai vendo o que é que precisa ser feito. Diz assim a palavra do Senhor, que ele colocou também água. Só que água, naquele momento, era a coisa que mais faltava. Irmão, imagine se no lugar de seca, você pegar um copo d'água e falar assim, ó, jogar no chão. O que acontece com você? Ah, irmão, só te enterra na terra seca. Não é? É o que você ficar desprezando água. Em época de escassez, em São Paulo mesmo, nas crises hídricas, se uma pessoa visse você lavando ali fora, de alguma maneira, a pessoa queria te matar. Para jogar água limpa no chão, não pode. Olha a crise que nós estamos. Aqui nós vemos um ato de sacrifício a Deus. Ele arrumou um pouquinho d'água e disse, Senhor, eu vou te dar o melhor. Eu vou te dar um sacrifício e algo que custe. Continua aqui a palavra. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha que interessante. Ele não está fazendo ao acaso, ao léu, não. Ele está fazendo com consciência. Ele está dizendo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele está trazendo à memória o Deus que lhe dá esperança, o Deus que tem uma promessa para Abraão, para Isaque e para Jacó, o Deus que não mente, ou seja, a nossa oração não muda Deus, mas muda a nossa percepção de quem é Deus, como você fala com Ele. Elias, quando ele está falando com Deus e dizendo, Senhor, tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou restaurando o meu altar, porque eu sei que num altar bagunçado o Senhor não responde, num altar sem sacrifício o Senhor não responde, e o Senhor é o Deus de aliança e que não negará aquilo que eu estou fazendo diante de ti. O Senhor receberá, porque o Senhor disse que nós seríamos um povo abençoado numa terra abençoada, e é isso que nós vamos ser. E eu restauro o altar, porque eles haviam quebrado, nós restauramos o altar, colocamos sacrifício, e eu tenho certeza da tua resposta. E ele disse, Senhor, só eu fiquei por teu profeta, faz valer a minha fé. É a oração de depois de restaurar o altar. É dizer, Senhor, eu sei que tu és Deus fiel. Eu sei que tu és Deus de aliança. Eu restaurei o meu altar e eu creio que eu vou viver a tua resposta na minha vida. A um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. A uma pessoa que decidiu, eu vou restaurar o meu altar. Deus não rejeitará a tua oferta. Deus não rejeitará o seu altar. Ele mostrará que Ele é Deus na sua vida. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu és Senhor. És Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao redor. O que vem do povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os exterminou. A palavra de Deus está nos mostrando. Se queremos resposta de Deus, é só restaurarmos o altar, colocarmos o sacrifício lá e orarmos ao Senhor e Ele vai responder. Porque nós estamos fazendo aquilo que traz restauração para nós. Amém? Nós precisamos decidir. Às vezes,
vou falar assim que, pelo menos nós como líderes, procuramos compreender as pessoas. E às vezes tem coisas que eu sei. Tem um pessoal que é muito inteligente. Muito inteligente, não é sábio. Não vamos dizer que é muito sábio, não. Mas às vezes as pessoas arrumam desculpas que sempre encurralam a gente, Letícia, e falam assim, você não tem como sair daí. Você é obrigado a compreender as pessoas. Você é obrigado a entender por quê, e você não tem o direito nem de julgar as pessoas, e é até correto, não temos o direito de julgar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode enganar um líder, você pode enganar um pastor, você pode enganar as pessoas que estão ao seu redor. Você pode enganar até você mesmo. Mas quando você parar, você e Deus, Ele vai dizer assim, eu sei bem quem você é. Ai, você sabe, né, apóstolo? Eu sei tudo, sei tudo. Você entende, né? Até o que eu não entendo, eu digo que eu entendo. Não, está tudo certo. Mas eu não conheço os corações. Deus sabe como você está. Deus sabe que as suas desculpas não colam. Deus sabe que a sua procrastinação não cola. Deus sabe que a sua intimidade não cola. E aí você diz, Senhor, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo, vai viver? Não. Quer viver algo novo? Faça as coisas novas, diferentes. Não é vir aqui e dizer, é uma coisa que eu vou falar uma coisa para você, eu não sou contra, pelo contrário, embora não aconteça todos os dias, mas quando acontece é coisa que o Espírito Santo tocou na vida das pessoas, mas não é fazer o apelo às pessoas vir aqui na frente que transforma vidas. O que transforma vidas é quando as pessoas entendem o que elas estão fazendo. E só há entendimento se for através da palavra de Deus. Tem gente que às vezes não vem aqui à frente e diz, eu aceito a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aceitou aí na sua cadeira e mudou a sua vida, mudou as suas ações. A sua vida foi transformada. E às vezes tem pessoas que dizem assim, não, aceitei Jesus Cristo, estou salvo. Está nada. Está nada porque não são suas palavras e nem a sua ação de estar aqui à frente, mas sim a sua nova vida em Cristo Jesus. Quando você diz assim, restaurei o meu altar, agora eu só adoro a Deus, agora estou alinhado à vontade de Deus, eu estou submisso a Deus, eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, eu faço a vontade de Deus, eu vou começar a ter palavras diferentes, eu vou ter ações diferentes, porque eu me tornei o altar. Eu sou o altar de Deus, Deus habita em mim, aonde eu estiver, eu estarei levando a palavra de Cristo. Eu sou um altar de Deus que ando para lá e para cá. Quem está entendendo? Isso sim traz transformação. Não é você deixar de estar no lugar e estar aqui dentro. É você abandonar o lugar, abandonar costumes desse lugar e viver uma nova vida. Não é deixar de fazer coisas, mas é começar a praticar novas coisas. Porque saber o que devemos deixar de fazer, nós sabemos, sim ou não? E aquilo que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos. Quando nós sabemos que devemos fazer e não fazemos, nós pecamos, porque sabemos que deveríamos fazer. Então, restauração do altar é isso. E quando essa restauração acontecer, você pode ter certeza que quando você orar, Deus vai responder. Você pode ter certeza que quando você clamar, o Senhor vai te ouvir. Como a palavra de Deus nos diz, nós temos ministrado lá de Jeremias. Se o meu povo começar a clamar por mim, e realmente me buscar, mas me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é meio, é buscar de todo o nosso coração. Amém? Eu creio nessa palavra. Eu creio em restaurar o nosso altar. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero restaurar o meu altar. Eu quero olhar a minha vida. Eu quero viver coisas novas. Eu quero viver novos momentos. Eu quero, Senhor meu Deus, que o Senhor me direcione. Como é que eu estou levando a minha vida e me ajude a ser um verdadeiro adorador, um líder de excelência, ser uma pessoa melhor. É um desafio, mas eu convido você a viver isso para a tua vida em todas as áreas. Aí você vai começar a orar e vai começar a ver as coisas acontecer. Aí você vai clamar ao Senhor e Ele responderá para você.
Você vai ver a boa mão de Deus na sua vida. E é uma coisa automática. Quer ver coisas novas de Deus na sua vida? Alinha a tua vida aos princípios de Deus. Vai ser inevitável a bênção chegar na sua casa. Eu poderia entrar em profundidade do que nós poderíamos fazer. Mas eu creio que você já entendeu, porque você é inteligente. Amém? Então analise. Eu quero convidar você nessa manhã a olhar a tua vida. Como está o seu altar de adoração. E você alinhar a sua vida àquilo que Deus tem para você. Restaure. Não vai ter outra saída. Ficar com a casa meia arrumada, você não vai ficar feliz. Você precisa arrumar a sua casa. Coloca a tua casa em ordem. Não é para amanhã, é hoje, é agora. Deixa eu convidar você a se colocar de pé nesse momento. O que é que você precisa restaurar na sua vida? Eu quero muito desse peso da glória de Deus em nós. Eu quero cada dia mais e mais um culto vibrante, cheio do Espírito Santo. Eu quero muito ouvir pessoas orando e logo depois trazendo testemunho. Apóstolo estava orando e Deus trouxe resposta. Eu estava pedindo a Deus um milagre, Deus trouxe esse milagre sobre a minha casa. Eu entendi, apóstolo. Às vezes, preste atenção no que eu vou te dizer. Às vezes estamos esperando que pessoas restaurem o altar delas. Começa em mim e em você. Não é a pessoa que não está aqui. É você que está aqui que precisa restaurar o seu altar do Senhor. Apóstolo, às vezes eu oro, parece que o céu está blindado. É normal. Insista. Apóstolo, mas todas as minhas orações, em nenhuma Deus me ouve. Me sinto sozinho, abandonado num canto, sem nada, sem ninguém. Começa a olhar o seu altar. Se ele está em ruínas, restaure ele. Porque Deus, ele não vai olhar para a gente e falar assim, olha, seu altar está quebrado, eu não quero saber do seu altar. Ele diz para nós, restaure o seu altar, porque eu quero sim saber de você. Deus, ele não vai abençoar coisas erradas. Não adianta pensar isso. Altar bagunçado são as coisas erradas, fora da vontade de Deus, dizendo assim, não, Deus vai abençoar. Diga para o irmão que está ao seu lado, vai nada. Por isso coloque as coisas em ordem. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando essas coisas acontecem, dessas palavras proféticas, é porque Deus tem algo grande para nós. É porque Deus tem algo poderoso para a nossa vida. Mas primeiro ele começa, restaura o seu altar, porque vai vir grandes coisas sobre a tua vida. Quando eu olho para essa palavra, eu não vejo uma palavra para me desistir. Eu vejo uma palavra para me restaurar. Eu vejo uma palavra onde eu posso olhar quais são as áreas que eu preciso ser melhor. Eu preciso buscar mais, preciso estudar mais da palavra, preciso de mais santidade, preciso de mais dedicação a Deus. O que eu preciso? Você sabe. Apóstolo, mas eu não sei ainda. Então curva a sua cabeça neste momento. Você que já sabe, você que não sabe. Ore ao Senhor neste momento, porque o Espírito Santo vai falar ao teu coração. O que é na tua vida que está te impedindo de viver esta ação poderosa de Deus? Começa a olhar para dentro de você. Começa a olhar para o teu coração e ver, Senhor, revela em mim, Senhor. Revela aquilo que o Senhor tem da minha vida, visto que não está de acordo com a tua vontade. Me ajuda a restaurar este altar. Não coloque no seu coração. Ore a Deus. Restaure o seu altar. Deus, com certeza, olhando para a palavra dele, é toda a base que eu tenho. Talvez me pergunte assim, apóstolo, isso para mim. Que Deus que eu realmente adoro? Como eu devo adorar a Deus? Você vai saber que Deus você adora quando você olhar para as Escrituras. Não é o Deus que eu acredito que ele seja assim.
eu acho. Cuidado com o achismo. O Deus que Cristo pregou, o Pai, Ele revelou aqui. O que agrada a Deus? Está aqui. E o que desagrada a Deus? Está aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra. É que eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é a palavra de Deus para a tua vida. Não fique buscando conselho para lá e para cá. Primeiro conselho é a palavra de Deus. Aí coloca ela na tua vida e comece a orar o quê? A palavra de Deus. Elias orou a palavra de Deus e Deus trouxe resposta. Deus vai trazer resposta na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que este ano de 2023 seja um ano de restauração para a tua vida, que o Senhor venha trazer um novo tempo para você, em nome de Jesus Cristo, amém? Levante as suas mãos. Senhor, eu abençoo a tua igreja no nome de Jesus. Que esta palavra venha, Senhor Deus, trazer alinhamento espiritual. Se nós queremos uma vida contigo, aqui está a verdadeira palavra que nos alinha à tua vontade, Senhor. Depois de alinhados, nós receberemos a tua unção. A cura virá, a resposta virá, as coisas tomarão seus devidos lugares, Senhor, porque nós restauramos o nosso altar e vai haver resposta sobre o altar de cada um, Senhor. Eu quero declarar nesta manhã, haja resposta sobre cada altar, em nome de Jesus, aquela resposta de cura, aquela resposta de restauração, aquela resposta de milagre, Senhor. Oh Deus, vem trazer visão espiritual, em nome de Jesus Cristo, nos dá discernimento espiritual sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando. Restaura a tua igreja, restaura o nosso altar, restaura a nossa casa, abençoa os nossos filhos, em nome de Jesus Cristo. Haja restauração no nosso lar, haja restauração ministerial, haja vida, haja unção, haja poder sobre a tua igreja, para, Senhor Deus, restaurar outras vidas. Usa-nos conforme a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo.